Olá pessoal, nessa aula veremos como utilizar as ferramentas de dimensionamento. Iniciaremos pela ordenada, veremos ainda como aplicar uma dimensão de comprimento de caminho e também como aplicar dimensionamento inteligente. Sejam bem-vindos a mais essa aula. Existem várias formas de se dimensionar um esboço. Essa ferramenta, dimensão inteligente, ela supre quase que na íntegra essas opções e essas formas de se cotarem. Porém, se clicarmos aqui na setinha embaixo dessa opção, temos outras opções do comando que podem ser utilizadas. Algumas são muito parecidas, então falarei brevemente. Vejam, essas três aqui, dimensão de ordenada horizontal, vertical e dimensão de ordenada, são muito parecidas. Elas criam linhas em cadeias, ou seja, podemos cotar numa sequência definida. Eu vou mostrar apenas esse item, dimensão de ordenada. Quando eu seleciono essa opção, eu devo criar uma referência, devo pegar uma linha como referência, por exemplo, essa na vertical. Quando eu seleciono essa linha na vertical, eu vou ter que fazer dimensionamento de todas as dimensões que eu quero na horizontal. Vejam, é um ponto de origem, e aí é só clicar nos pontos onde eu quero dimensionar na horizontal, e eu tenho todas as cotas posicionadas. Eu ainda posso remover aqui essas linhas, que são as linhas de indicação de cadeia, cadeia de ordenada. Eu posso tirar essas linhas para facilitar um pouco a visualização das cotas. E notem que eu tenho as dimensões na horizontal. Quando eu seleciono essa ferramenta, dimensão ordenada, e clico nessa linha horizontal, surge aqui um ponto zero, que é a referência para a criação de linhas na vertical, cotas, né? Na vertical, veja. Eu vou clicando nos pontos que eu quero dimensionar e as cotas vão sendo inseridas. Da mesma forma, eu posso vir aqui na aba linhas de coordenada e tirar aqui cadeia de ordenada. E as linhas de cotagem ficam aparecendo aqui. Essa é uma forma bem interessante de se criar uma cota. Eu posso ainda utilizar o mesmo processo, o mesmo sistema, com a mesma ferramenta, né, dimensão de ordenada, porém para linhas inclinadas. Veja. Posso selecionar aqui uma origem e criar pontos de cotagem. Essa ferramenta é bastante interessante. Vamos ver agora uma ferramenta que é para cotar o comprimento de um caminho. Notem esse exemplo que preparei aqui. É a representação de duas polias e uma correia que vai envolver essa polia. Vamos supor que eu conheça o comprimento dessa correia, porém eu estou montando um sistema e preciso saber qual é o entrecentro entre essas polias. Vejam como é simples. Eu tenho aqui os raios, né, já cotados das polias, e eu quero agora inserir um comprimento total para esse perímetro da correia. Posso utilizar aqui a ferramenta de comprimento de caminho e posso selecionar as entidades que fazem parte desse segmento, né, do que eu quero montar, que é a minha correia. Olha só, selecionei todos os elementos que fazem parte dessa correia, elas aparecem aqui e eu clico OK. Notem que uma medida aqui do dimensionamento do perímetro dessa cadeia de segmentos é me mostrada aqui. E eu posso dar duplo clique para editá-la e inserir o valor correto do comprimento, por exemplo, da correia. E notem que o entrecentro dessas polias são alteradas. Vou posicionar aqui, clicando nesse ponto, segurando o Ctrl e selecionando o ponto de origem aqui, dizendo que eles são coincidentes, para vocês verem que esse dimensionamento ela também pode definir um esboço. Eu posso definir esse esboço de duas formas, cotando o entrecentro ou definindo o comprimento total desse segmento. Vejamos agora esse outro exemplo, onde utilizarei a ferramenta de dimensão inteligente. Essa ferramenta ela é mais utilizada porque ela se adapta às condições de dimensionamento. Vejam, posso cotar de um segmento, clicando sobre ele, em relação a um ponto, na horizontal ou na vertical, nesse caso eu vou deixar na vertical, e clicando aqui em OK. Eu posso fazer o dimensionamento de uma linha em relação a outra, na vertical, aceitando aqui, ou na horizontal, dessa forma. Posso ainda fazer o dimensionamento de raios ou círculos, clicando, arrastando, clicando novamente. Veja como é simples. E ainda eu posso fazer o dimensionamento de ângulos, clicando em uma linha, em outra linha, e definindo a posição do ângulo que eu quero cotar. Nesse caso eu vou cotar nessa posição.
clicando OK. E da mesma forma aqui, ó, olha só, clico numa linha, clico na outra e defino o ângulo. Posso ainda cotar dimensões como segmentos, olha só, simples. Então essa ferramenta ela é a mais utilizada pelo fato dela ser adaptativa. Em qualquer um desses tipos de cotagem que eu fiz aqui, podemos editar a qualquer momento. Por exemplo, essa cota aqui, eu quero que ela seja de 75 milímetros. É só dar duplo clique sobre a cota e inserir o valor desejado e clicar OK. Notem que o esboço ele é corrigido automaticamente, tomando forma com a dimensão que eu coloquei aqui. Isso eu posso fazer para qualquer item. Por exemplo, esse comprimento de caminho que eu criei, eu posso mudar aqui o comprimento do perímetro, por exemplo, para 800 milímetros, e automaticamente ele corrige o esboço de forma que esse perímetro chegue nesse valor. Posso ainda mudar aqui o dimensionamento de um item posicionado numa cota de ordenada. Por exemplo, posso mudar aqui para 45 e o nosso círculo automaticamente ele é reposicionado. Vejam que eu não preciso usar também sempre um tipo só de dimensionamento. Eu posso clicar aqui e usar dimensão inteligente para dimensionar esse arco. Nesta aula, vimos como utilizar algumas opções da ferramenta de dimensionamento, como ordenadas, como comprimento de um perímetro e também como fazer o dimensionamento utilizando a ferramenta Dimensão Inteligente. Essas ferramentas são muito utilizadas no dimensionamento e construção de esboços no SolidWorks.